Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 1º de setembro, 22º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 7, versículo do 1 ao 23. Os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém, ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isso é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem ter lavado as mãos até o cotovelo. Bem assim, chegado da praça, eles não comem nada sem a lavação ritual e seguem ainda os costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam refeição com as mãos impuras. Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou ao vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus, vos apegais à tradição humana. Chamando outra vez a multidão, dizia: escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa que torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios e adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Meus irmãos, Evangelho de hoje, nesse 20º domingo do tempo comum, é maravilhoso. Jesus está cercado de fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Eles perguntam a Jesus por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Todos os judeus fazem uma pequena ablução das mãos com a água antes de comer alguma coisa. Em muitas casas há um recipiente com a caneca de metal, tudo de muito bom gosto para essa finalidade. Trata-se de um ritual religioso. Eles viram que os discípulos de Jesus estavam comendo sem ter lavado as mãos, por isso perguntaram por que não seguiam a tradição dos antigos. A pergunta era válida. Sempre se fez assim porque tinha que ser diferente e não observar as tradições e os preceitos? Jesus, que sempre estava ensinando, aproveita a ocasião para mais um excelente ensinamento. A questão não é lavar ou não as mãos. Por higiene é bom que se faça, para fazer a vontade de Deus também, mas é necessário procurar saber qual é a vontade de Deus, o que Ele quer de nós. Então, nesse ato de lavagem das mãos, se colocou a lavagem das mãos porque naquele momento era feita uma oração a Deus. Ou seja, o cumprimento da lei se dava pela oração, a interiorização de Deus antes daquela refeição, o que Jesus seguramente fez. Agora, o lavar as mãos por higiene é excelente, mas para isso não basta seguir tradições e observar preceitos humanos. Podem ser resultado de prática ultrapassada, de interpretações já não válidas e vou mais longe, até erradas. Os intérpretes podem errar e dizer que é a vontade de Deus o que é apenas vontade deles, tradição humana ou um mero preceito humano. O livro de Deuteronômio diz com clareza para guardarmos o mandamento do Senhor. Guardem e pratiquem sem acrescentar nada às prescrições divinas. E aí vem a dificuldade. O zelo
dos mestres da lei para salvar e proteger a vontade de Deus expressa em leis, acrescenta e multiplica práticas, às vezes tão minuciosas que, por um lado, não se podem observar e, por outro, escondem o verdadeiro mandamento de Deus. E Jesus, nosso divino mestre, citando o profeta Isaías, Jesus traz uma distinção entre o que está certo e o que está fora do ser humano. O que está no seu coração, o que está apenas nos seus lábios. Jesus sabe e afirma que o apego às tradições humanas muitas vezes impede a prática do verdadeiro mandamento de Deus. Ele indica, então, o caminho de discernimento, olhar para o coração, olhar para a opção fundamental de vida, dizer o que se quer de verdade. O alimento que Deus nos dá é o alimento para mantermos o dom da vida, mas o maior alimento é Ele próprio, é a sua palavra, é a sua graça que nos alimenta a vida da alma. Então, estarmos limpos, aquela limpeza das mãos simboliza a limpeza da nossa alma, do nosso coração, do nosso interior, para recebermos os dons e as graças e virtudes divinas. Lavar ou não as mãos é um ato externo em si mesmo indiferente. O que lhe dará a conotação de maldade e bondade é a fonte de onde brota a ação, a reta intenção, a vontade de agradar a Deus. De um coração frio não sai água quente, de um coração corrompido não sai água pura. Com essa água as mãos não ficam limpas, o que torna o ser humano impuro. O seu projeto de vida, aquilo que ele quer no fundo do seu coração, e aonde estiver inclinado o seu coração, lá estará o seu tesouro. Que o nosso tesouro, o nosso coração, seja cheio de Deus, porque Deus mesmo é no fundo o nosso tesouro. Então nada de fora que entra na pessoa pode torná-la impura, mas o que sai do seu coração. Ou a boca fala que o coração está cheio, que nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, para afirmar como salmista no Salmo 14: Senhor, quem pode morar no teu santo monte? Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.